Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tão conhecido esse versículo, 2 Crônicas 7, 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo seu nome, pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda Efésios 6 e 18. Efésios 6 e 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai querido, te agradecemos e te louvamos pela igreja aqui presente. Te agradeço pelo carinho dessa igreja. Te agradeço pela igreja de Blumenau, com todas as suas congregações, cada dirigente, cada pastor, cada obreiro. Te agradeço por esse grande rebanho que tu tens levantado nessa cidade, que tem feito a diferença não só aqui, mas tem sido realmente essa igreja um referencial para o mundo, para o país, para o nosso estado, e que essa igreja continue sobre o crescimento da oração, da humildade, da simplicidade e de salvação de almas, volta desviadas, e que o teu nome venha a ser glorificado nessa igreja. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Baseado nesse versículo, eu quero falar então sobre a oração, um dos grandes caminhos para a igreja se tornar mais relevante. Eu já tenho pregado algumas vezes sobre oração aqui nessa igreja, e algumas coisas eu quero repetir nesta noite, porque nós não podemos perder mais tempo. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. É tempo, irmãos, de nós sermos relevantes na oração, e é através da oração que se pode tocar os céus. Quem tem vida de oração, tem realmente a graça para tocar os céus, e muitas coisas vão acontecer no nosso meio, é através da oração. Através da oração é que o crente vai aprofundar-se na sua comunhão com Deus, e vai ver os céus se abrirem, e os milagres sendo realizados em todas as maneiras, em todas as situações da sua vida. Irmãos, é hora da igreja ser relevante na oração. É hora de nós orarmos, é hora de nós entendermos que a igreja, ela precisa se unir para orar. O meio de Deus intervir no meio de um povo é através da oração. A oração é o caminho para a igreja ver os milagres acontecer. É hora da igreja unir-se em oração, e assim, em oração, rasgar o seu coração numa volta sincera, humilde para Deus. É hora de nós clamarmos para que Deus possa abençoar a sua igreja em todos os sentidos, e para que os milagres venham acontecer, a igreja precisa orar. É hora de nós clamarmos para que esse avivamento, esse despertamento, salvação de almas, para que o mundo volte-se a Cristo, a Deus, a sua palavra, a igreja precisa orar, a igreja precisa dobrar os seus joelhos. Nós precisamos, irmãos, entender que sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem oração, as vitórias e as bênçãos de Deus não vão ser derramadas copiosamente no nosso meio. Mas é hora de nós orarmos para que possamos ter realmente uma vida onde venhamos entender que a oração,
que é algo tão fácil de fazer, mas, ao mesmo tempo, se torna algo tão difícil. É tão difícil, irmãos, que dá para contar muitas vezes no dedo quantos que tiram de uma mão, quantos que tiram 1 hora ou mais de oração por dia. Meus irmãos, o momento de nós tocarmos os céus é agora, através da oração. E nós precisamos orar para que Deus rasgue o céu e desça, a fim de que a nossa nação, a fim de que a nossa cidade, a fim de que nossa igreja, nossas vidas venham temer e tremer diante da santidade de Deus. É a oração que vai nos levar a familiarizarmos com os céus e, sem dúvida, igreja que ora tem o céu aberto à sua disposição. Eu creio, irmãos, que todo despertamento, que todo avivamento, que todo milagre são precedidos por oração. Quando Deus tem algo para realizar em favor da igreja, quando Deus tem algo a realizar em favor de alguém, de um grupo, de uma congregação, o desejo divino é que esse ato seja precedido por oração. Eu não sei porquê, na soberania de Deus, aprove a Deus determinar que os milagres venham acontecer no meio de um povo, através do povo que ora. Toda a intervenção de Deus na terra aconteceu quando o povo clamava. Mesmo em Israel, quando o povo vivia pecando, Deus permitia que os seus algozes, os seus opressores, dominasse a nação. Mas, quando o povo clamava a Deus, Deus intervia. Toda a intervenção que aconteceu no Israel, você pode ler, vai lendo o livro de Juízes, vai lendo o livro da história de Israel, quando o povo começou a clamar, Deus intervia. A retirada do povo do Egito foi quando o povo não suportava mais as chibatadas. A Bíblia diz que o povo, não suportando mais, clamou a Deus. E Deus desceu para intervir. Irmãos, o que vai acontecer e o que precisa acontecer no nosso meio, no meio da nossa cidade, do nosso país, do mundo, passa pelo clamor da igreja. Se o meu povo orar, buscar a minha face, eu vou sarar a terra. Meus queridos irmãos, as chuvas torrenciais não caem sem que antes os joelhos se dobrem. Deus não sara a nossa terra sem que primeiro o povo se humilhe e busque a sua face fervorosamente. Em muitas vidas, em muitas igrejas, em muitas lideranças, lamento em dizer isso, a oração está em estado de coma, está na UTI, prestes a morrer, ou em muitas vidas já morreu a oração. Muitos estão vivendo um tempo terrível de estiagem, de sequidão, estão pior do que o deserto de Saara, ou o deserto de Atacama no Chile, que é o deserto mais seco do mundo. Tem vidas que estão nessa sequidão. Não há oração. Se não houver oração, não vai descer o orvalho das bênçãos de Deus. Outros têm tempo para tudo, irmãos. Nós estamos vivendo numa época que se tem tempo para tudo. Se tem tempo para ficar horas e horas nos WhatsApps da vida, nas redes sociais.
mas não tem tempo para uma ligação para o céu. Está conectado com tudo, mas não está conectado com os céus. E quando não se está conectado com os céus, a vida é vazia, a vida é oca, a vida cristã se torna insonsa, a vida cristã se torna terrível. É necessário estarmos conectados com os céus. É claro que você precisa e pode ter e tem que estar conectado com o mundo, conectado com as redes sociais, mas você precisa controlar o teu tempo e não deixar essas redes sociais controlar a tua vida e o teu tempo. Tem pessoas que são controladas nas redes sociais, dormem e se levantam com o celular na mão, mas não estão conectados com os céus. Estou falando de crente, irmãos, estou falando de cristão, estou falando do mundo lá fora, não. Irmãos, Samuel, ele foi tinha tanto discernimento, e ele tinha um senso de responsabilidade, que ele disse: longe de mim, quanto a mim é longe de mim, é que eu peque contra o Senhor, contra Deus, deixando de orar por vós. Ele reconheceu que se ele não orasse, se ele não clamasse pelo povo, se ele não orasse, ele estava pecando. Quer dizer, em outras palavras, Samuel dizia: não orar é pecar. Será que você não cometeu esse pecado hoje? Você orou hoje? Será que você não cometeu esse pecado, o pecado de não orar? Minha oração, o meu mais ardente desejo, o meu clamor diante de Deus, é que Deus vem inundar a vida da igreja do Senhor aqui em Blumenau, começando por Blumenau, que Deus venha inundar a vida de cada crente, começando aqui do púlpito, lá à porta, que Deus venha inundar e colocar esta chama de desejo de orar na vida de cada crente. Irmãos, não deixe esse desejo sair da sua vida, mas não fique só no desejo, vai para a prática, porque alguns só têm desejo de orar, mas deixam passar o desejo. Não deixa passar o desejo. Irmãos, quando você está com fome, a única coisa que vai matar a fome é comer, e a única coisa que vai realmente saciar a tua alma é você orar. Não deixe passar, vai orar. Quando a igreja ora, os céus se abrem, o inferno treme e as coisas começam a acontecer na terra. Irmãos, a oração libera as bênçãos de Deus. A falta de oração priva-nos das bênçãos que são nossas, que são promessas que Deus tem dado para nós através da sua palavra, mas são bênçãos que vão vir se a igreja orar. Se nós não orar, essas bênçãos não vão chegar nas nossas mãos. A falta de oração é comprovadamente a razão do fracasso de muitos crentes, e tem sido a causa da frieza espiritual na vida de muitas pessoas. E quando as pessoas deixam de orar, eles vão se tornando incrédulos, alguns já vão se tornando ateístas, alguns vão se tornando profanos, e alguns até apóstatas, que se apostasiam totalmente das diretrizes divinas. Tudo isso começa, irmãos, quando você deixa a oração de lado. Para fazer a diferença através da oração, tem que haver oração perseverante, para que a igreja venha ter orações relevantes, para que a igreja entenda que para sermos relevantes, temos que orar, mas orar com perseverança. Irmãos, nós, principalmente brasileiros, temos essa fama, que nós temos muito entusiasmo para começar as coisas, mas desistimos com muita facilidade. Isso em todos os sentidos.
numa caminhada que você diz, esse ano eu vou caminhar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano começa muito bem, uma semana, segunda semana já vai diminuindo, a terceira semana esqueceu os teus propósitos, teu compromisso. Quantos propósitos você fez no começo do ano? O mês passou e você já quebrou todos eles quase. Mas não quebra o propósito de orar, irmãos. Não quebra o propósito de orar, em nome de Jesus. Jesus falou da importância de orar sem nunca desfalecer. Em Lucas capítulo 18, Jesus fala ali de um juiz que não temia a Deus e de uma viúva que tinha uma causa. E ele dizia, eu não vou pegar a causa dessa viúva, vou me incomodar. E resolveu não pegar a causa, mas a viúva, ela resolveu importunar. Ela resolveu a ter persistência. Ele resolveu ele podia resolver a causa e resolveu não pegar a causa da mulher. Mas a mulher ela disse, eu vou persistir, eu não vou parar. Todo dia ela chegava no juiz, tu pode resolver a minha causa, tu pode resolver a minha causa. Ele dizia, não vou pegar essa causa, não vou pegar. Mas a Bíblia diz, Jesus falando, que a perseverança e a importunação dessa viúva fez com que o juiz disse, não aguento mais. Todo dia essa importunação, todo dia essa mulher é perseverante, ela está aqui, resolva a minha causa, eu vou resolver. A Bíblia diz que se ele não resolveu por temer a Deus, mas resolveu pela perseverança. Irmãos, persevere na oração, e você vai ver o céu se abrir. Coisas que são impossíveis acontecer, coisas que parece que será impossível acontecer. Você serve o Deus do impossível. É impossível para você, mas para Deus é possível. Então vai ao juiz, vai a Deus, e Ele vai resolver a tua causa, se houver perseverança. Elias deixou um grande exemplo de perseverança. Ele, 3 anos e meio de sequidão, irmãos, até foi pela palavra dele, sequidão. Israel estava arrasado, pessoal passando fome, não havia chuva 3 anos e meio. O profeta vai ao monte e começa a orar por chuva. Sol escaldante, nenhuma nuvem, e ele orava a Deus, é preciso que a chuva venha, o povo não suporta mais, agora é preciso que a chuva venha. E ele levantava, olhava, mandava o moço, vai lá mais distante, sobe mais lá, e fica vendo. E o moço ia e voltava e dizia, não, Elias, não tem nada, não tem nada. E Elias voltava a dobrar o seu joelho. A Bíblia diz que com o joelho em pó, entre o rosto em terra, rosto entre os seus joelhos, ele clamava, Deus, é preciso que a chuva venha. E ele mandava o moço, vê se vem alguma nuvem. O moço voltava, nada, Elias, não tem nada. E ele voltava a orar, perseverança. Se fosse um de nós, já desistia. 7 vezes ele ali dobrava o joelho. Na 7ª vez ele manda o moço, vai lá. O moço vem correndo, diz, olha, não tem nuvem, mas tem para dizer que não tem nada, tem uma nuvem tamanho de uma mão. Tamanho de uma mão basta, irmãos. Basta para Deus fazer um milagre na tua vida. Quando o moço disse, olha, tem uma nuvem lá longe, fino do tamanho de uma mão, ele disse, corra avisar o rei, corra avisar todo mundo, que vai vir chuva e muita chuva. E dali a pouco instante, o céu estava toldado, o céu estava inundado de nuvem, e veio nuvem torrencial, porque Deus ouve quem tem perseverança, quem persevera na oração.
O profeta Isaías, Isaías 62, ele fala sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós o que fareis lembrar do Senhor, não descansei, não deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Ele está dizendo aqui, o profeta: clame, ore, até que Deus restabeleça Jerusalém, até. Enquanto não acontecer, ore, até. Ele diz: eu pus guardas, eu pus pessoas para clamar, e a Bíblia diz: jamais deve haver silêncio, e eles começaram a perseverar, e assim a vitória veio. Irmãos, no Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, o descer do Espírito, dele ser inundado pelo Pentecostes, pelo poder, foi pela perseverança. Quando começou a oração, tinha mais ou menos 500 pessoas. Um dia, 2 dias, o pessoal foi saindo. No 10º dia, só tinha 120 pessoas. E a bênção veio por aqueles que perseveravam. Eles ficaram ali: Senhor, desça sobre nós o teu Espírito, desça o Pentecoste, desça, Senhor, porque Jesus ficar em Jerusalém até que do alto, ficar lá até. Mas esse até, irmãos, para alguns é difícil. Até eu ser abençoado, mas parece que demora demais. Tem hora que parece que o céu é de bronze e os joelhos dói, mas não pode ser só de joelhos. Você pode orar sentado, pode orar em pé, pode orar correndo, tem que orar, irmãos. Tem que orar. E nós vemos que no Pentecoste houve perseverança. Daqueles 120, eles perseveraram até. E de repente, eles estavam até sentados, eles estavam orando sentados. Estava sentado, e a Bíblia diz que como um som impetuoso veio, e ali, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, diversos avivamentos têm ocorrido ao redor do mundo, como resultado da perseverança de um povo que tem orado, que tem buscado, que tem clamado. Nós precisamos crer que os céus vão se abrir através das orações, e quando você ora com relevância, ora com perseverança, irmãos, nós vamos realmente sermos fazedores de diferença. Essa igreja será relevante em suas atitudes, em seus atos, se nós tivermos uma igreja de um povo que ora. Orar é também sinônimo de vigiar, irmãos. Oração e vigilância andam junto. Orar é aguardar, é estar atento, é confiar que vai ter resposta, é viver na expectativa de alguma surpresa. O problema é que muitos dobram o joelho, muitos até oram, mas não tem expectativa que venha acontecer alguma coisa. Muitas vezes se ora por apenas costume. Não, irmãos, você tem que orar e você tem que crer na tua oração, porque tem gente que não crê mais na sua oração. Creia na sua oração, e você vai ver o que Deus vai fazer nessa cidade, o que Deus vai fazer nessa rua que você mora, no bairro onde você mora, na congregação onde você congrega. Orar é ficar de prontidão, irmãos. Orar é resistir os ataques infernais, os ataques do inimigo, irmãos. Orar é buscar reforço e ajuda naquele que tudo pode, o Senhor dos exércitos. Quando você ora, você está buscando reforço para a tua vida espiritual, está buscando proteção. Irmãos, oração sem expectativa de resposta não são verdadeiras. Você orar e não crer na tua oração é um castigo. Eu dobrar o joelho e não crer que venha acontecer alguma coisa é um castigo. Você orar e não crer na tua oração realmente é um sacrifício inútil. Será que muitos não estão de castigo? Você orar e não crer na tua oração é um castigo. Mas quando eu dobro o joelho, irmãos, eu dobro, ou quando eu estou orando, eu oro,
porque eu creio que alguém está ouvindo. Alguém está ouvindo. E ele diz: meus ouvidos não estão tapados. Meus ouvidos estão abertos, inclinados. E a minha mão está estendida. O profeta Abacuque, ele disse que ele subiu à torre de vigília, e ele esperava a resposta de Deus. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigília. Ele tinha uma torre de vigília. Colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei na minha queixa. Ele estava orando, ele tinha uma queixa, ele tinha uma súplica, e ele diz: eu vou subir a torre de vigília, e eu vou ficar ali, eu vou vigiar, eu vou estar ali, colocar-me-ei nessa torre, e vou ficar orando, até que Deus me dê a resposta. Quem ora assim, irmãos, vai ver milagres acontecer. Nós temos que orar e fazer como Jacó. Jacó, ele foi ao val de Jaboque, ele começou a orar, e de repente apareceu alguém, ele lutava. No começo ele não percebeu que era um anjo, mas quando ele percebeu, ele se agarrou. E ele diz: eu não te largo e não te deixo, se tu não me abençoares. Irmãos, quem ora como Jacó, tem que se agarrar com a sua bênção, agarrar com o Senhor, e não largar até que a resposta venha. Continue a orar. Quem ora, passa a ter profunda intimidade com Deus. É a forma de você ver o céu abrir, é a forma de você ver Deus pelejar por você, é a forma de você ter intimidade com Deus, é através da oração. Quem ora dessa maneira vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, não só no reino espiritual, no reino material também. Irmãos, para os céus se abrirem, para que você entenda que a oração é o grande rumo para a igreja ser relevante, para a sua vida ser relevante, para você fazer a diferença, e para os céus se abrirem, você precisa orar de maneira relevante. Orar de maneira relevante é orar com confiança em Deus. Orações de confiança, irmãos, são orações fundamentadas, não naquilo que você acha, não naquilo que você pensa, mas a oração fundamentada na palavra, na Bíblia. Lá em 2 Reis, em todo o capítulo 19, nós temos um relato do rei Ezequias. Ele recebeu uma mensagem ameaçadora, ele recebeu uma mensagem e uma carta que, olha, você será destruído, Jerusalém será destruído, vocês serão aniquilados, está vindo aí o rei da Síria, o Senaqueribe, e ele está vindo para arrasar com vocês, e o general de Senaqueribe dizia: o que estão pensando? O que estão pensando que são? Vocês não ouviram falar do que o nosso rei já fez com outros exércitos? Quem são vocês? Ezequias pegou o rei Ezequias pegou aquela carta, irmãos, e foi lá para um lugar de oração. Ele abriu aquelas cartas ameaçadoras, e começou a falar com Deus. Deus, está vendo aqui as ameaças desse rei? Deus, tu está vendo o que eles estão dizendo que vão fazer? A arrogância de Senaqueribe, com todo o seu exército. E ele
orava, eu creio que ele colocou aquela carta assim no chão. Eu creio que ele dobrava o joelho, né, em cima daquela carta. Eu creio que ele apontava para Deus, e Deus, aqui está essa carta, Deus. Eu não posso fazer nada, Deus, se não houver intervenção de tua parte. Irmãos, naquela mesma noite que ele estava orando, Deus mandou o profeta dizer: fica tranquilo, Deus vai intervir. Aquela oração chegou até os céus, irmãos. Oração que chega nos céus, oração que chega nos céus. Nós precisamos fazer a oração que chega nos céus, irmãos. Aquela oração chegou nos céus. E naquela noite, irmãos, Deus mandou um anjo só, não foi dois, um. E todo o exército, com mais de 185 mil pessoas, 185 mil soldados, foram aniquilados. Toda a arrogância de Senaqueribe, todo o exército foi eliminado, porque um homem pegou aquela carta e disse: Deus, eu não posso, mas tu podes. Esse rei sabia o que era oração. No próximo capítulo 20 já diz que chegou o profeta e disse: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque eu recebi uma mensagem aqui que tu vai morrer, viu? Vai morrer. E saiu. Quando saiu, o rei conhecia Deus. A Bíblia diz que ele estava doente, mas ele virou a sua cabeça para a parede, seu rosto para a parede, e começou a clamar, dizer: Deus, eu sei que eu sou falho, eu recebi uma mensagem que eu vou morrer, mas eu ainda queria fazer mais alguma coisa. Deus, acrescenta a minha vida, Deus. Na mesma hora, irmãos, o profeta nem tinha saído do reino, do palácio, ou seja, Deus disse: volta e vai lá dizer que ele não vai morrer mais. Mas Deus, tu disse que ele morrer, como fica o profeta? Volta. O profeta chegou, lá estava o rei chorando ainda, orando e chorando. O profeta disse: olha, Deus mandou dizer que vai acrescentar 15 anos para você. É oração que sobe aos céus. Deixa a tua oração chegar aos céus. Irmãos, todas as orações têm que ser fundamentadas na Bíblia, na promessa de Deus. A Bíblia Sagrada é rica em mostrar exemplos de homens que oraram com confiança e assim mudaram a história de um povo, de uma cidade e até de uma nação. E por que as tuas orações não podem mudar e alterar uma situação desfavorável que está acontecendo? Pode mudar, pode mudar. No livro também de 2 Crônicas, lá no capítulo 20, o rei Josafá e os moradores de Israel estavam em aperto, porque as cidades de Judá estavam sendo ameaçadas, irmãos, por Moabe, por Amão, por diversos exércitos que se juntaram para vir contra Judá. E no meio da situação difícil, no meio da situação complicada, irmãos, Josafá viu que não tinha jeito, nós vamos perder essa guerra. Mas a Bíblia diz que veio o povo de todas as cidades de Judá, vieram e se reuniram e começaram a orar.
e começaram a orar. E aquela oração chegou até os céus. E aquela oração chegou até a Deus. Veio o povo das cidades e vieram e começaram a buscar ao Senhor. É como que veio, como se fosse aqui em Blumenau, viesse de todas as congregações. Então viesse, vamos orar para Deus reverter uma situação. A ameaça está aí, os exércitos de Moabe, de Amão, estão aqui, e eles querem pelejar, e eles começaram a orar diante do povo. E eles começaram, irmãos, reconhecendo a grandeza de Deus. E no versículo 12, a parte B diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu me alegro com isso. Ele reconhece, o rei reconhece Deus. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos. A luta, o povo está aí, querendo bater em nós, querendo aniquilar nós, estão dizendo que vão aniquilar a cidade e nos destruir completamente. Nós não sabemos o que fazer, mas só temos uma coisa: nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Então, irmão, na verdade ele sabia o que fazer. No meio das provas, no meio das lutas, no meio dos vendavais, você sabe o que fazer. Coloca os teus olhos em Deus e você vai ver o milagre acontecer. E você vai ver o milagre acontecer. Josafá derrama a sua alma, dizendo que eles não sabiam, mas os olhos estavam postos em Deus. Irmãos, a batalha foi vencida. Sabe como, irmãos? Deus disse: olha, não precisa você guerrear, você não vai guerrear, você só vai cantar, só louvar. Quando o povo começou a cantar, irmãos, Deus fez com que um barulho acontecesse lá no arraial onde eles estavam, e eles começaram a guerrear entre eles. Começaram a guerrear entre eles. Os de Amon, Moabe, começaram a guerrear e se mataram tudo, irmãos. Irmãos, foi porque naquela época, quando iam para a guerra, eles levavam as suas riquezas junto. Porque quem ganhava a guerra, pegava as riquezas, né? Irmão, foi 3 dias. 3 dias a nação de Israel recolhendo os despojos de tanta riqueza que ficou lá, porque eles se mataram entre eles. Israel ganhou a guerra só cantando e louvando ao Senhor. O outro homem que conhecia muito sobre oração, irmãos, era Neemias. Neemias, ele ouviu falar, o irmão dele chegou e disse: ô Neemias, o povo lá em Jerusalém está numa calamidade terrível, é uma tristeza só. E a Bíblia diz que, ouvindo essas palavras, ele diz: ó, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Irmãos, Neemias fez a diferença com oração. Ele começou a orar pelo seu povo, para Deus dar força, para Deus dar livramento, para que os muros fossem reconstruídos. E Neemias orava, irmãos. Mas eu me encanto e eu sou um apaixonado por Moisés. Moisés era um homem de oração, irmãos. Moisés fez a diferença na oração. Ele orava, ele tinha intimidade com Deus. Ele orava, irmãos. Grandes milagres, intervenções de Deus veio porque Moisés orava. Mas o poder da oração se percebe quando nós lemos Atos 12:5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, Pedro estava preso, passando a Páscoa. No outro dia você vai ser morto, para servir de espetáculo para os judeus. E a igreja resolveu orar. E a igreja orava dizendo: Deus, Herodes já matou Tiago, e agora prenderam o nosso
o nosso apóstolo, o Pedro, o nosso pastor. Deus, na mesma hora, irmãos, que a igreja estava orando, Deus mandou um anjo. O anjo foi lá, abriu o cárcere, as cadeias caíram, abriu os portões, tudo automaticamente. Havia 16 soldados, irmãos, cuidando de Pedro. Ninguém viu nada, ninguém soube nada. Lamento dizer que esses soldados foram mortos, mas, enfim, eles estavam na hora errada, no dia errado, na guarda errada, porque eles estavam guardando Pedro, o Pedro. Mas a igreja orava, e porque a igreja orava, a oração da igreja foi aos céus, e na mesma hora Deus interviu, porque a igreja dizia: Deus, liberta Pedro, não deixe Herodes matar Pedro. Irmãos, parece que nem ele estava acreditando no milagre, porque Pedro correu lá para... Pedro sabia onde ia. Ele disse: os irmãos estão lá orando. Foi lá na casa, bateu, uma moça viu, só Pedro está aí. Está doida. Ou é o anjo que ela está vendo, a Rode. E ela começou e ele começou a insistir, bater. Não, mas tem alguém batendo, tem alguém. Foram abrir, era Pedro. Foi um alvoroço. Pedro teve que dizer: calma, gente, calma, porque senão vai chamar a atenção da vizinhança aí, e eles vão saber que eu estou solto aqui, calma. E vão dizer para Herodes. O que aconteceu? O que aconteceu que a igreja estava orando. Irmãos, há poder nas tuas palavras. Quando você ora com humildade, não aquela oração dando ordem para Deus como alguns fazem. Tu tens que fazer. Não é ordem, Deus responde oração, irmãos, quando você se humilha, quando você se prostra, quando você reconhece que é nada, e a oração tem efeito, quando a igreja leva Deus a sério, quando a igreja faz oração com confiança, quando a igreja busca Deus, o deserto floresce, o deserto vira um lindo pomar, as flores e os frutos aparecem, a aridez é banida, desaparece, a chuva abundante cai, e traz renovação, e traz bênção, e traz alegria, quando o povo ora. Só consegue ser relevante na oração quando você realmente faz oração ininterrupta, quando você não para de orar. Você não pode parar de orar. A Bíblia diz: não haja silêncio em vós. Nós devemos orar sempre. Não pode haver silêncio na sua boca. A falta de oração é a causa de muitas vidas ser raquíticas. Então você precisa orar. Derrame a sua alma perante o Senhor. Irmãos, poderíamos falar muito mais, mas deixa eu terminar aqui. Ana, sendo perseguida, criticada, zombada, ferida, magoada, injuriada. E alguém dizia para ela: você nem mulher é, que você não pode dar filho para o teu esposo. A alma dessa mulher estava ferida, irmãos. Mas ela resolveu não ficar jogando praga na outra. Eu vou orar. Eu vou orar. No meio das provas, lutas, injúria, temos um caminho: a oração. Eu vou orar. E ela foi lá ao templo, irmãos. Desceu ao templo e começou a orar. Ela nem ousava orar alto, ela só balbuciava seus lábios, de uma alma angustiada. E ela orava dizendo: Senhor, sara o meu útero, eu preciso de um filho. Naquela época, não ter filho era tão difícil, irmãos, que a mulher que não tinha filho naquela época, eles achavam que ela tinha pecado, que era uma maldição. O sacerdote, o pastor olha e diz: mas não pode, que essa mulher está embriagada uma hora dessa? E foi lá repreender a mulher.
Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou colocando para fora toda a amargura, toda a tristeza, toda a angústia. Minha alma está aflita, eu estou angustiado, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo desprezada, eu estou sendo dita por nada nesse mundo. Eu estou orando para Deus me dar um filho. Oh, irmãos, oração que abre os céus. Oração que abre os céus. Você já fez essa oração? Oração que abre os céus e a resposta vem de Deus para a tua vida. Naquela mesma hora ela ficou curada, irmãos. Naquela mesma hora ela foi abençoada. Aleluia. E naquela mesma hora ela realmente recebeu a vitória que ela precisava. Precisamos fazer orações que cheguem aos céus. Coloque-se em pé nesse momento. Poderíamos falar sobre outros tipos de orações, mas eu termino dizendo o que a palavra de Deus diz: se o meu povo orar. Irmãos, a prática de oração sempre foi um grande desafio, mas a Bíblia continua sendo a mesma. Nós sabemos que oração, por mais que é fácil, ela também é uma guerra contra a nossa carne. Porque a nossa carne não quer orar. É uma guerra contra o mundo, é uma guerra contra o diabo. O diabo sabe que a oração fará o crente ser abençoado. O diabo sabe que a oração fará o crente sendo uma bênção. O diabo sabe que se ele impedir o crente de orar, ele já ganha terreno. Porque o diabo treme quando vê o mais simples pecador orando e clamando ao Senhor. Porque quando alguém ora, Deus atende. Vivemos uma época difícil para orar. Porque eu tenho sempre dito, a geração que orava parece que passou. E nós somos fruto, irmãos, de uma igreja que orava. Principalmente os assembleianos. A Assembleia de Deus no Brasil tem tudo que é canto, tudo que é lugar, porque os nossos irmãos no passado oravam, irmãos. Oravam e evangelizavam. Nós somos fruto. A minha geração que está aqui já orou, quem sabe, menos. E a oração que está vindo aí, que está aí, essa não aprendeu, ou não consegue passar meia hora, uma hora orando. E eu fico preocupado, o que será, se Jesus demorar a vir daqui a pouco, o que será da oração dessas crianças? Será que eles vão orar? Irmãos, nós estamos no meio de um turbilhão que é muito fácil a reunir pessoas para cantar, para louvar, tudo é bom também. Mas reunir o povo para orar está difícil. Está difícil. É só, marque uma vigília de oração. Marque, irmãos, hoje o culto Santa Ceia, nós teremos 1h30 de oração, não terá mensagem, será 2 horas de oração e depois será Santa Ceia. Será que o pessoal vem? Mas marque, vai estar um cantor aí de renome, alguém. Não tem lugar, não tem lugar. Não sou contra ter momento de louvor, tudo tem o seu tempo, mas a oração, irmãos. Irmãos, eu lamento dizer, mas tem crente achando que não é necessário orar. Não é necessário orar, porque Deus já sabe de tudo, Deus está tudo já escrito, o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus responde às orações. O próprio Jesus disse: não tendes porque não pedi, porque não oreis. A oração é a nossa principal arma. E você está usando bem essa arma? Como está usando essa arma? A história espiritual de uma pessoa, a história espiritual de uma igreja, a história espiritual de um povo,
de uma geração está na sua história de oração, se há oração. A oração que faz diferença, irmãos, é aquela oração que tem louvor, que tem confissão, que tem gratidão, que tem súplica, que tem adoração. Na oração, irmãos, nós temos que encontrar um pedaço do céu. Na oração nós temos que encontrar um pedaço do céu. Olha o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Na oração você tem que encontrar céu, um pedaço do céu. Mas nós estamos vivendo uma época em que as pessoas só querem, através da oração, encontrar um pedaço da terra. Não está entendendo? As pessoas dobram o joelho, não é para encontrar um pedaço do céu, mas as pessoas dobram o joelho para encontrar um pedaço da terra. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso. Só querem a terra, só querem terra, só querem terra. Deus me dá isso, Deus abre a porta nisso. Deus... Amém. Através da oração Deus abre porta. Mas o primeiro alvo da oração é você receber um pedaço do céu. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Pastor Cleito, chega aqui, pastor Cleito. Vamos orar. Levante as suas mãos, por favor. Feche os seus olhos. Como sinal de rendição, você está diante da presença de Deus e diante da sua palavra. Feche os seus olhos, ore. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, nós oramos agora, entendendo que o Senhor falou conosco bem de perto. Não existe, Senhor, a possibilidade de nos sermos uma igreja relevante, se não adentrarmos a prática da oração. Pai, nós oramos agora, depois desta palavra, com o nosso coração quebrantado e com os nossos ouvidos abertos e sensíveis, porque o Senhor falou conosco esta noite neste lugar. Pai, não nos deixe sair da Tua presença indiferentes a esta palavra, mas que a partir de hoje, Senhor, possamos viver uma vida diferente através da oração. Pai, que possamos voltar às madrugadas de oração, que possamos priorizar, ó Deus, momentos a sós contigo no nosso quarto, porque é a tua palavra que nos diz que devemos orar, fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto, e o Deus que nos vê em secreto nos recompensará, nos ouvirá. Ó Deus, arranca de nós tudo aquilo que está nos desvinculando da tua presença, tira, Senhor, do nosso caminho tudo aquilo que está nos atrapalhando, ó Deus, tudo aquilo que está nos tirando do alvo, do foco, que é estar mais perto de Ti através da oração. Ó Deus, que a nossa casa seja uma casa de oração, que o nosso ministério seja um ministério de oração, que a nossa vida seja uma vida de oração. Revadará séria, ai Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Teu Espírito só falará, o Teu Espírito só agirá através da oração. Vimos isso no cenáculo, depois de 10 dias de uma incessante oração, o Teu Espírito desceu sobre a igreja. Não existe possibilidade do Teu Espírito operar se a igreja não orar. Não tem avivamento se a igreja não orar. Não tem salvação se a igreja não orar. Mas se a igreja orar, as portas do inferno vão retroceder. Se a igreja orar, haverá cura, haverá milagre, haverá libertação, em nome de Jesus. Que em 2020, ó Pai, nós venhamos a nos encontrar contigo através dos caminhos da Tua palavra, mas também através de uma vida de oração, que possamos, ó Pai, firmar a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo através da oração. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: ore mais, clame mais. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida através da oração. Glória a Deus.